Hoje nós vamos dar as boas-vindas à rainha do xadrez, após a vinheta. Olá a todos, eu sou o mestre nacional Wesley Silva. Nós vamos continuar com nossa playlist das 110 jogadas mais fantásticas da história do xadrez. Nós estamos agora na nossa jogada fantástica número 59, com as brancas Paul Keres, o melhor jogador de xadrez da história da Estônia. Um jogador muito forte que nós já vimos aqui no canal perder algumas partidas. Mas hoje nós vamos ver ele jogando uma das suas melhores partidas contra Donald Byrne, mestre internacional. Um jogador também que ficou conhecido por perder a partida do século diante de Bob Fischer. Essa partida que também já está aqui no canal. Dessa vez ele vai perder uma nova partida, dessa vez para Paul Keres. Nós estamos em San Antonio, no Texas. O ano é 1972. Essa posição vem de uma defesa Grunfeld. Nessa posição Paul Keres faz uma jogada muito interessante. Torre A4. A ideia é passar a torre para a ala do rei, atacar o rei negro, que só tem o bispo como seu defensor nessa posição. Então aqui Donald Byrne joga o lance torre de AC8. Paul Keres continua sua ideia de atacar o rei jogando o lance G4. A5 foi jogado. Bispo E5, a ideia é trocar o defensor do rei negro, o bispo de G7. Torre C5 foi jogado, atacando o peão de D5. Torre F4. Keres continua sua manobra com a torre, passa para a ala do rei. Bispo toma E5, torre toma E5. Agora nós vemos que após o bispo desaparecer, o peão de H6 ficou muito fraco. E agora Keres vai fazer com que esse peão sofra um ataque. B5 foi jogado. Dama E3, de olho no peão de H6. Dama C7. Torre F3, esvaziando a diagonal que vai de C1 até H6, para que a dama ataque o peão de H6, que é o ponto fraco da posição negra. B4 atacando o cavalo. Cavalo E2. A4. Donald Byrne realiza um ataque na ala da dama, para tentar desviar as peças brancas do ataque. Dama por H6. A3. B por A3. B por A3. Nós vemos que Keres agora está atacando com todas as forças na ala do rei. E Donald Byrne tenta um contra-ataque na ala da dama. Criou um peão passado, que está prestes a avançar. Mas nessa posição Keres joga o lance torre G5. Donald Byrne continua o seu ataque na ala da dama, jogando o lance A2, que ameaça fazer dama. E nessa posição Paul Keres vai realizar nossa jogada fantástica número 59. Brancas jogam e ganham. O que fazer nessa posição? Espero que todos tenham passado o nosso vídeo. Nessa posição, as brancas têm uma sequência de mate forçado com o lance fantástico número 59, torre por F7. Esse lance ameaça dama H7 mate, ameaça dama por G6, seguido de dama G7 ou dama G8 mate. Ameaça torre por G6, seguido de dama G7 mate. Mas esse lance está sacrificando a torre em F7. E ainda está deixando que as negras façam a segunda dama. Nessa posição que Donald Byrne joga o lance A1 dama cheque. E contra rei G2 ele abandona a partida. Não tem como defender as ameaças de mate das brancas. Uma possível sequência para postergar o mate o máximo possível seria jogar o lance dama H1 cheque. Rei por H1. Torre C1 cheque. Rei G2. Torre G1 cheque. Cavalo toma G1. Rei por F7. Mas ele queria mate com dama por G6 cheque. Rei F8 e dama G7 mate. Aqui tomar a torre não adiantaria de nada também, porque seguiria simplesmente torre por G6. E agora as negras têm que jogar o lance dama G7. E dama por G7 é checkmate. Então Paul Keres aí fazendo uma jogada fantástica e vencendo uma brilhante partida. Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 58, com as brancas do grande mestre Alan Greenfield. Não podemos confundir com o grande mestre Ernest Grunfeld, idealizador da defesa Grunfeld. Este é Alan Greenfield, grande mestre israelense, campeão israelense, vice-campeão europeu, xadrez júnior,
participante de 5 Olimpíadas de xadrez por Israel. E com as negras, nós damos as boas-vindas à rainha do xadrez, a melhor jogadora de xadrez de todos os tempos, Judith Polgar. Uma jogadora simplesmente fantástica. Única mulher a ultrapassar a barreira dos 2.700 pontos da FIDE. A pessoa mais jovem a entrar no top 100 mundial. Isso tanto entre homens como mulheres. Conseguiu esse feito aos 12 anos de idade. Uma mulher que liderou o ranking das mulheres por 25 anos seguidos como número 1 do mundo. E também a primeira mulher a vencer um campeão mundial vigente, quando venceu Garry Kasparov no ano de 2002. Então, o que mais dizer desta fantástica jogadora? Nós estamos no campeonato europeu absoluto, então, tanto para homens como para mulheres. O ano é 1989. Nós vamos ver essa partida desde o início, porque é uma partida muito interessante. Então, Alan Greenfield começa a partida com D4. Judith Polgar joga o lance cavalo F6, C4, C5, tentando jogar uma Benoni, contra D5. Aqui ela joga o lance B5, esse é o gambito Benko, também conhecido como gambito Volga. Cavalo F3, G6, C por B5 aceitando o gambito. A ideia das negras é sacrificar o peão de B para uma maior atividade das peças no centro, ganhar tempos no desenvolvimento. A6, cavalo C3, A por B5, D6, uma jogada bastante interessante. A ideia é destruir a estrutura de peões das negras, restringir o jogo das negras. Bispo G7, o Judith Polgar nem faz caso do peão de D6. E4, ocupando o centro. Roque, E5, cavalo G4, bispo G5. E nessa posição, Judith Polgar vai realizar nossa jogada fantástica número 58. As brancas estão ameaçando D por E7, estão ameaçando também bispo, toma E7. E o que jogar nessa posição com as peças negras? Espero que todos tenham pausado o nosso vídeo. Nessa posição, Judith Polgar vai realizar nossa jogada fantástica número 58. Cavalo toma E5. Esse lance parece sacrificar tudo. Nós vamos ver que não é bem assim. Uma possível variante seria D toma E7, atacando a dama e atacando a torre, mas nessa posição seguiria o lance fantástico torre E8. E nós vamos ver que não pode tomar a dama, porque se é por D8, fazendo a segunda dama, seguiria simplesmente cavalo toma F3, isso é checkmate. Seria um checkmate muito bonito, um duplo. Aproveitando o rei no centro, seria checkmate. Então, após cavalo toma E5, foi jogado o lance bispo toma E7. Aqui, Judith Polgar joga o lance torre E8. Nós vamos ver que não pode tomar a dama novamente, devido a cavalo por F3, mate, a mesma linha que nós já vimos. Mas vou mostrar aqui para vocês. Seguiria novamente um lindíssimo checkmate. Então, após torre E8, foi jogado o lance bispo toma B5, cavalo de E6. Agora não é possível tomar a dama porque o bispo de E7 está cravado pela ação da torre sobre o rei de E1. Roque, cavalo toma E7, D toma E7, torre por E7, dama D5 atacando a torre de A8, torre A5 atacando o bispo de B5, dama toma C5, cavalo A6, dama C4, cavalo C7. Nós vemos que a posição das negras, elas têm um peão a menos, mas tem uma grande iniciativa. A4, cavalo por B5, A por B5, torre por A1, torre por A1, bispo B7. Nessa posição as negras têm um peão a menos, mas tem um par de bispos contra 2 cavalos. Então as negras têm boas chances de lutar por igualdade nessa posição. Dama F4 foi jogado, H6, H3 por parte das brancas. Rei H7 melhorando um pouco a posição do seu rei. Torre D1, F5, cavalo D5, torre E2, B3, torre B2 atacando o peão de B3, dama D6, bispo toma D5, dama toma D5, dama B6 atacando o peão de F2, cavalo D4, dama C7. Nessa posição as brancas vão cometer um erro decisivo, jogando lance H4.
E Juiz de Folga aqui vai ganhar uma peça. Agora as negras jogam e ganham com o lance torre D2. Esse lance aproveita um tema tático. Não poderia seguir torre por D2, porque seguiria simplesmente dama C1 cheque, rei H2, dama por D2. Agora o cavalo de D4 está cravado, devido à ação da dama de D2 sobre a dama de D5. E esse cavalo vai cair. Então após dama toma D7, dama toma D4. Essa posição seria uma vantagem completamente decisiva para as negras. Apesar dos 2 peões a menos, agora estão atacando o peão de H4, estão atacando o peão de F2. Dama por dama não seria uma boa jogada, devido a bispo toma D4, seguido de parar os 2 peões da dama, ficando com uma peça a mais. Após torre D2, aqui foi jogado o lance torre E1, saindo do ataque da torre, mas esse lance perde uma peça por torre por D4. E após torre por D4, o de folga, com material a mais, vai vencer essa partida em pouquíssimas jogadas. Agora nós vamos para a jogada fantástica número 57. Com as brancas, Vladimir Voronov, o jogador que não se tem muitos dados acerca dele, mas jogador russo. E com as negras, Yakov Estrin, um jogador fortíssimo, mestre internacional, grande mestre de xadrez por correspondência, o 7º campeão mundial de xadrez por correspondência, um dos maiores especialistas de todos os tempos na defesa dos 2 cavalos, um jogador extremamente forte. Nós estamos no ano de 1971 em Leningrado, atual São Petersburgo. Nós estamos na defesa de Gorin da Rui Lopes. Nessa posição, Yakov Estrin faz o lance cavalo D4. Esse lance é muito interessante. Sacrifica uma peça para criar uma massa de peões centrais. As brancas aceitam o desafio com o lance C por D4. E por D4. Agora nós vemos que as negras têm uma massa de peões no centro. O peão de D4 está prestes a avançar para D3, dando um garfo. Mas as brancas jogam o lance bispo G5, que ataca a torre de D8. D3 foi jogado ganhando um tempo no ataque na dama e no bispo de C2. Bispo toma D8, atacando a dama de C7. E nessa posição, Yakov Estrin vai realizar a jogada fantástica número 57. O que jogar nessa posição com as peças negras? Espero que todos tenham pausado nosso vídeo. Nessa posição, a ideia das brancas é desviar uma das peças negras do ataque. Nós vemos que o cavalo de H5 está atacando o peão de E3. O bispo de C5 está atacando o peão de F2. A dama de C7 está atacando o peão de E3. A torre de F8 está atacando o peão de F2. Então a ideia aqui é desviar ou a dama ou a torre do ataque, para assim depois salvar a dama de E2. Mas nessa posição, Yakov Estrin faz o lance fantástico. Dama B8. Já havia sacrificado o cavalo e agora sacrificar a torre inteira. A ideia é manter as peças atacando a posição das brancas. Nós vamos ver que as brancas não vão saber se defender e vão perder essa partida imediatamente. Agora a dama de E2 está atacada. O bispo de D8 está atacado. O bispo de C2 está atacado. Além de várias peças negras apontando para todos os lados na posição branca. Então aqui o lance que foi jogado foi cavalo H6 cheque, rei H8, dama D2 saindo do ataque do peão de D3, torre por F2 cheque. Esse lance ganha a dama de D2, dama por F2, bispo toma F2, bispo F6 cheque, cavalo toma F6, rei por F2, dama F8. E nessa posição as brancas abandonam a partida. O bispo de C2 está caindo, o cavalo de H6 está caindo e ainda tem as ameaças de cheque descoberto com o cavalo. Essa posição está completamente perdida para as brancas. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo com mais 3 jogadas fantásticas da história do nosso esporte. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhuma das próximas jogadas fantásticas da história do xadrez. Até o nosso próximo vídeo.